A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Nós hoje iremos falar a respeito de uma pergunta que me fizeram há alguns dias já, e eu tenho meditado nessa questão e quero trazer aqui para todos que puderem ouvir esta gravação, esta resposta. Na verdade, são algumas questões que se desdobram a partir da primeira e nós podemos aqui meditar na palavra de Deus, trazendo uma resposta para uma reflexão, uma questão. Não foi até a primeira vez que me fizeram esta pergunta, que surgiu este assunto em nossos cursos, em nosso discipulado que ministramos aqui na igreja, na escola dominical. Então, a questão foi a respeito, em primeiro lugar, dos milagres. Se hoje ainda acontecem os milagres que aconteceram na Bíblia, no Antigo Testamento, Novo Testamento, especialmente ali no período da igreja primitiva, período de Jesus, passando ali para o livro de Atos dos Apóstolos. Se hoje estes milagres continuam acontecendo. Então, a minha resposta, ela é bem cabível, é bem possível, porque eu tenho essa resposta em minha casa, na minha família, e a resposta é que hoje em nossa vida, em minha família, em minha casa, é provável que nós já tenhamos mais milagres do que os que estão descritos, os que estão escritos no Novo Testamento. É provável que na nossa vivência os milagres já tenham acontecido em número bem maior do que os que estão escritos. Lembrando ali de João, quando diz que Jesus fez muitas outras coisas que nem todos os livros do mundo caberiam. Então, com certeza, tanto no período de Jesus quanto dos apóstolos, no Novo Testamento todo, muitos e muitos milagres aconteceram, mas nem todos foram escritos, como o próprio João afirma, não teria espaço para escrever tantos milagres. Mas então eu quero te dar esta resposta, que sim, nós temos experimentado aqui em nossa casa, perto de nós, acontecendo comigo, com a minha mãe, com a minha família, por isso que eu estou mencionando a minha casa. Eu tenho mais milagres, acredito eu, algum número próximo, mas até acredito que mais presenciados, vividos, acontecidos no nosso ministério em número maior do que os que estão descritos na Bíblia. Porém, a segunda pergunta, ela até foi feita por Jesus. Por que é que ali o povo de Israel, com tantos milagres que Jesus fazia, pelos sinais, pelas curas, ressurreição e tantos outros sinais, acalmando tempestade, alguns que os apóstolos viram, outros que as multidões presenciaram, por que é que todos não se converteram? Por que é que a liderança religiosa ali da época de Jesus não cedeu para Jesus, não aceitou, não creu, mesmo pelos milagres? Jesus mesmo questiona isso. E nós também, então, podemos buscar aqui entender esta razão, explicar, dizer por que é que lideranças não aceitam que os milagres prevaleçam numa denominação, numa própria religião como a judaica, numa instituição, numa igreja local que tem prédio, que tem administração, que tem uma liderança organizada. Por que é que eles não conseguem
entender ali o sinal, como Jesus requereu. Jesus queria que os judeus crescem até pelos sinais. Os apóstolos também saíram, os sinais ajudando a que pessoas crescem. Mas nós vamos ver que é comum a pessoa do povo, pessoa simples, essa crê. Porém, as autoridades, os detentores da instituição, da administração, do negócio, das finanças, dos cargos, estes não conseguem ceder à liderança para o líder carismático, o líder da cura, o líder espiritual, o líder da visão, o profeta. Nós vamos ver que os profetas são tidos como ameaça aos reis, aos sacerdotes. Desde o Antigo Testamento, os reis de Israel vão chegar ao momento que começam a matar os profetas, perseguir, com a ideia de manter o seu posto, o seu cargo. Nós vamos ver como uma religião instituída também vai repetir esta situação. Então vamos lá, a primeira questão, os milagres. Nós entramos na igreja, minha família, né, através da minha pessoa, eu comecei a ler a Bíblia que tinha em casa. Quando meus pais, meus irmãos às vezes saíam, eu dava preferência a ficar em casa. Eu tinha a estante com vários livros, enciclopédias, muitos livros que meus pais haviam adquirido, romances, sempre compraram vários tipos de livros, e tinha uma Bíblia. E a minha mãe disse: olha, essa Bíblia era do meu pai. O meu pai, ao morrer, passou para mim, minha mãe, minha família passaram para mim. E o meu pai gostava muito do livro de Gálatas. Ele era um homem católico, extremamente católico, apenas católico, mas tinha sua Bíblia em casa. E minha mãe fez aquela referência: olha, o livro preferido dele era o livro de Gálatas. Então comecei a ler no Novo Testamento, a partir de Mateus, e vim lendo por vários dias, passou um bom tempo, e eu tinha o costume de ler. No outro dia, eu lia muito à noite, quando meus pais saíam. Quando eu encontrava com a minha mãe, eu comentava com a minha mãe que eu li alguma coisa, que eu estava, me recordo bem de falar com ela. Eu tinha ali os meus 15 anos de idade, e eu dizia: mãe, eu estou acreditando pela forma como eu estou lendo, como foi escrita, como as situações são descritas na Bíblia. Eu estou crendo que aquilo ali é tudo verdade, tudo que está sendo referido ali realmente aconteceu, e eu realmente estou crendo. E ela dando força, dando apoio. O seu avô também gostava de ler a Bíblia. Eu fui lendo até que eu cheguei no Apocalipse. Quando eu cheguei no Apocalipse, eu me senti, provocado, induzida a procurar uma igreja, me converter pela minha própria leitura em casa do Apocalipse, os que ficarão de fora, o reino de Deus, o que Deus tinha preparado. E eu senti que eu precisava tomar uma atitude, uma posição diante do que eu estava lendo ali no Apocalipse. Eu já estava crendo em tudo, desde Mateus, falando sobre Jesus. Então eu fui para a igreja no domingo, a igreja mais perto da minha casa, prestei atenção na pregação e aceitei o convite, fui à frente e comecei a me considerar um cristão, crendo na palavra de Deus, crendo em Jesus, crendo na Bíblia, e dando uma especial atenção ao Apocalipse, às profecias, ao fim dos tempos, a forma como eu deveria viver, uma atenção maior. Então, fui encaminhado por uma vizinha para uma outra denominação, não aquela primeira em que eu fui à frente. Eu não conhecia as diferenças denominacionais, não sabia nada sobre doutrina, usos e costumes, nada. Realmente não entendia, não conhecia que havia correntes, grupos de uma forma, grupos de outra.
E acabei indo com a vizinha, nos apresentou o pastor, a um dos dirigentes da igreja, e fui eu e a minha irmã mais nova para a igreja. Comecei a frequentar, era uma outra igreja, não tão longe da minha casa, e nisso meu pai resolveu revelar que ele era de uma família evangélica, muito tradicional, com muitos pastores, com cantores evangélicos, coisa que ele nunca tinha comentado comigo, pelo menos eu não sabia da história dele, que ele tinha passado toda a infância, até os 16 anos de idade, criado como evangélico. Ele saiu com 16 anos, a idade que eu então tinha, naquele momento que eu estava entrando, tendo aí um ano de leitura da Bíblia, acabei entrando na igreja, sendo recebido com 16 anos de idade. E aí o meu pai resolveu aproveitar aquela ocasião e chamou a minha mãe. Vamos para a igreja com o Saulo, ele precisa mostrar que tem família, eles vão perguntar pelos pais. E o meu pai então trouxe a minha mãe, que era de uma família absolutamente, totalmente católica, toda vida. Então meu pai convenceu a minha mãe a vir. E minha mãe conta que ela não gostava e planejou ir uma ou duas vezes para agradar o esposo, para agradar o filho, e depois não iria mais, porque não era de acordo com o estilo de vida que ela tinha, com a própria religião dela. Mas ao entrar na igreja, no templo, pela primeira vez, a minha mãe, ela ouviu a voz de Deus. Deus a chamou pelo nome, falou com ela. Ela confirmou com meu pai: você me chamou? Não chamei. Mas então é Deus que está me chamando. Ela foi à frente, falou com o pastor, disse: olha, Deus está me chamando para vir também para a igreja. Então, ela assim, sem apelo do pastor, ela foi direto, voluntariamente, após ouvir a voz de Deus. Nessa sequência, eu e a minha mãe fomos crescendo espiritualmente. O meu pai não, ficou como cantor no coral, mas eu e minha mãe começamos a ter experiências com Deus a partir da nossa entrada na igreja. Minha mãe começou a pregar, Deus começou a falar comigo e com ela. Ela foi levada a uma reunião onde as pessoas estavam buscando o batismo com o Espírito Santo. Ao chegar ali, todos oravam ao mesmo tempo e clamavam e buscavam. E ela, mais uma vez, ela perguntou o que estava acontecendo e explicaram para ela: as pessoas estão aqui buscando o batismo com o Espírito Santo. Ela então dobrou o joelho e começou a orar: Senhor, batiza essas pessoas com o Espírito Santo. É isso que elas estão pedindo, precisando, querendo. Então Deus falou com ela novamente. Deus disse para ela: hoje eu vou batizar você com o Espírito Santo. Mas eu, Senhor, eu nem entendo, eu nem sei. Hoje eu vou batizar você com o Espírito Santo. Então ela continuou orando e de repente ela começou a falar em outras línguas. Ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar com meu pai: é o Senhor, é o Senhor. E ela teve aquela experiência do batismo com o Espírito Santo. A partir daquele momento, posso dizer que em todas as reuniões, culto, reunião de oração, reunião no lar, visita, em todos os momentos, a minha mãe tinha alguma revelação, alguma visão, entregava uma profecia e também impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. De tal forma que várias igrejas, vários templos, várias igrejas locais foram levantadas, estão aí como testemunho deste ministério da minha mãe. Talvez em número maior, como eu disse no início, do que
no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui algumas congregações e algumas igrejas aí pelo Brasil. Eu tenho, por exemplo, um fato acontecido aqui na nossa cidade, em que a minha mãe foi visitar uma pessoa de um bairro, era um homem muito rico, e ele tinha amputado uma de suas pernas, devido ali a diabetes, e acabou tendo que amputar uma parte da perna, e a perna não cicatrizava. Como não cicatrizava, a tendência é que fosse amputando parte da perna, aí depois o joelho até em cima, e ele não tinha um bom diagnóstico, aquele homem muito rico. A minha mãe foi, orou por ele, você crê, você será curado. E o homem foi curado. De um dia para o outro, secou completamente a sua perna, cicatrizou, e ele, com muito boa condição financeira, disse: o que vocês estão precisando na igreja, o que vocês querem? E ele doou todos os bancos e o púlpito e tudo que a igreja precisava. Então hoje ali nós temos uma grande igreja a partir da cura deste homem. Indo para São Paulo, em missão, nós abrimos um trabalho na nossa casa, e um vizinho rico, tinha também um problema na perna que não cicatrizava. E minha mãe era levada aonde tivesse algum doente que não pudesse vir à igreja. Quando vinha à igreja, era curado na igreja. Quando não vinha, minha mãe ia. E esse homem também de uma excelente condição financeira, com uma perna que não cicatrizava, minha mãe tranquilamente: Jesus já curou anteriormente, vai curar novamente, você crê, creio. E ele foi curado. E mais uma vez, esse outro homem lá em São Paulo, ofertou os bancos, ofertou de novo, Deus repetiu o milagre. Hoje nós temos nessa cidade, onde nós moramos, a maior igreja da nossa denominação, por um grande espaço ali, até a outra cidade maior, a mais de 300 quilômetros, a igreja ocupa um quarteirão inteiro. Ela começou na nossa casa. Se você for hoje nessa igreja, você deverá, como foi da última vez que eu estive lá, ainda está encontrando os inários com o endereço da nossa casa, que foi onde começou o trabalho. Meu pai adquiriu os inários, carimbou lá o endereço da nossa casa. Hoje ela já mudou, já foi construído um grande templo, que é o maior ali da região, e ainda está lá com o nosso endereço. Posteriormente, após a cura deste homem, uma senhora da Assembleia de Deus levou lá em casa a filha, que tinha câncer no seio, já tinha retirado os 2 seios, e o câncer continuava. Então, o diagnóstico dela é de que não tinha mais cura, não tinha mais o que fazer com o avanço ali do câncer. E minha mãe disse: não, Deus falou comigo antes de vocês chegarem a respeito disso, e Deus quer curar, Deus vai curar. Ele já falou comigo, ele já avisou que vocês vinham aqui e disse que vai fazer a obra, mas ela precisa crer. A filha estava, então, chorando, com uma maquiagem muito forte. Ela disse assim: eu passei essa maquiagem para afrontar a senhora, porque minha mãe me obrigou a vir aqui, eu não queria vir na sua casa de evangélicos, eu não gosto de crentes. E eu, então, pensei, eu vou me pintar o máximo possível para ela não gostar de mim, me tratar mal. Mas a minha mãe abraçou, leu o salmo, orou, disse: olha, você está curada, você crê? Eu creio. Ela chorando, né, derramando as lágrimas ali pela maquiagem. E ela: eu creio. Então, olha, você está curada. Agora você vai para casa. Quando você sentir dor, alguma coisa,
que ela estava sentindo constantemente. Você vai começar a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e vai passar. Deus vai te dar a vitória, tá bem? Tá bem. Foi para casa, disse que chegou em casa, começou a sentir dor, ela foi para o banheiro. E começou a dar glória a Deus, só repetindo glória a Deus. De repente ela vomitou todo o câncer. Saiu tudo aquilo que estava dentro dela, foi saindo, e ela foi totalmente curada. Ela era uma professora, tinha um bugre, andava ali, é uma cidade litorânea, era muito conhecida na cidade. Então aquilo impactou a cidade, por isso a igreja, por isso o crescimento da obra ali. E, posteriormente, essa jovem senhora, que já tinha um filho nascido antes do câncer, ela conversou com o médico. O médico falou: olha, você, por favor, não pode engravidar. Se você engravidar, você vai morrer, porque o seu organismo está aí todo desfalcado, todo enfraquecido. Mas eu estava presente também nessa reunião, onde houve uma revelação de que uma pessoa ali, na nossa casa, uma pessoa ali estaria grávida. Ela disse: sou eu? Eu não posso, mas eu acho que sou eu. E eu disse: é você mesmo, é você. Mas o médico disse que não pode, que eu vou morrer, que meu organismo está debilitado. A minha mãe, então, dá uma palavra de fé, mas Deus revelou para a minha mãe: você está grávida e você vai ter esse filho. Então ela foi no médico, o médico ficou assustado, abismado: você não podia ter deixado isso acontecer, vamos tirar. Eu disse: não, foi Deus. É Deus quem está dando, Ele vai manter. Então, ela foi até o fim. Ela teve o filho com saúde, ela também. E ela disse: agora o que eu quero é amamentar meu filho, com as mamas, não é, artificiais. Amém, se você crê, nada é impossível. E ela então dá o testemunho de que realmente o leite fluiu pela mama, mesmo pelo canal artificial, e ela conseguiu amamentar o filho. Ela se tornou uma missionária, essa jovem senhora, e com um ministério pela região de São Paulo, litorânea. Então nós estamos vendo que, olha só, o início de milagres. A minha mãe está viva, então é nessa geração, e estamos aqui afirmando que os milagres continuam acontecendo, Deus continua operando, Deus continua presente, Deus continua trabalhando, Deus continua agindo da mesma forma, sem limite. Deus pode tudo, pode repetir milagres do Novo Testamento, pode fazer novos milagres, Deus pode tudo. E que realmente nós estamos vivenciando na minha vida, na vida da minha mãe, da minha igreja, da minha casa, os milagres, não é? Sem limite. Vamos fazer menos do que a Bíblia. Não podemos colocar limite nenhum. Deus faz, Deus fez. O que Ele fez nem está totalmente registrado na Bíblia, como nós estamos aqui, João, dizendo que não caberiam nos livros do mundo. E os nossos milagres de hoje também. Não falamos nem 5% aqui. Vamos então dar continuidade a essa ministração e depois respondendo a questão, né? Por que é que as denominações têm um certo receio de abraçar esta realidade espiritual, desde o tempo de Jesus até hoje, desde sempre? Por que é? Vamos também buscar essa resposta e trazer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe toda a sua casa, sua família. Até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus, o Messias.